Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje vamos falar um pouquinho acerca das competências que envolvem a correção da prova de redação do Enem. Em 2020, há 2 anos, o INEP disponibilizou a matriz de referência de cada competência. Isso daqui foi muito importante para o aluno, por quê? Porque ele passou a ter acesso a toda essa parte, né, essa documentação que faz parte lá da capacitação dos avaliadores, e eles podem focar naquilo que de fato é importante no texto de redação. Essa matriz, hoje a gente começa com a competência 1. E qual é o objetivo dessa competência 1? Né? É preciso demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Veja, modalidade escrita formal. Então, a linguagem precisa ser a linguagem padrão, a norma culta. E como referência, ele tem aí os níveis, né, de avaliação. O nível 0, né, é quando o aluno demonstra total desconhecimento da modalidade escrita da língua formal. Então, isso é algo muito raro de se acontecer. Mas aí, esse quadro, né, esse nível vai evoluindo até chegar àquela que seria a excelência, o nível 5, quando o aluno atinge os 200 pontos nessa competência. Para isso, ele precisa demonstrar um excelente domínio da modalidade formal escrita da língua portuguesa. Mas, ainda que seja essa excelência, permite aí uma falha, uma única falha na estrutura sintática e 2 desvios gramaticais. Então, o que a gente pode pensar? Né? Dentro do nosso texto, o que é que eu tenho dificuldade ainda com relação à competência 1? Então, foque ali naquela sua dificuldade, se é o uso de vírgula, se de repente é o uso da crase. Foque nessa dificuldade para que ela não venha lhe prejudicar nessa quantidade de avaliação de desvios, porque até 2 é possível de você fechar ainda essa competência, os 200 pontos. E aí, nessa avaliação, nós temos a estrutura sintática e os desvios gramaticais. A estrutura sintática são os períodos, as construções que o aluno faz, né, que você elabora, para desenvolver a sua argumentação. Aí a gente precisa pensar naqueles termos que fazem parte da oração, sujeito, predicado, complementos. Tudo isso precisa estar bem articulado para construir da melhor forma a sua argumentação. E depois os desvios, que é avaliado na prova como muitos desvios, alguns, poucos ou no máximo 2 desvios, que é quando o aluno obtém a pontuação máxima, os 200 pontos. Vejam, aqui nós temos, né, pensando nessa estrutura sintática, problemas comuns que ocorrem nessa estruturação dos períodos. O primeiro, né, que o INEP traz é a questão do truncamento. É o sentido da frase, quando esse sentido ele é interrompido. Percebam que aqui nós temos, olha, esse trecho aqui, ele corresponderia a um único período, porém ele foi construído com umas pausas que prejudicam esse sentido, essa estrutura gramatical. Quando a construção deveria ser apenas com o uso de algumas vírgulas. Vejam a diferença, né? De acordo com a Constituição, os indígenas têm seguridade, aqui a gente tem o sujeito, tem o predicado, na sequência a gente vem com a oração subordinada. Então, essa oração ela não pode ser aqui separada, né, com uma pontuação. A gente precisa dar continuidade aqui nessa sequência de período. Depois, continuando ainda nesse período, nós temos mas a fiscalização do seu cumprimento é falha. Percebam que aqui também não há por que o aluno trazer essa pontuação, uma vez que essa oração aqui, ela está ligada a essa anterior, né, sendo uma oração aí coordenada. Então, o truncamento, ele acontece quando essa pontuação prejudica o sentido da estrutura e, consequentemente, vai prejudicar a argumentação. Um outro elemento que é analisado
estrutura sintática é a questão da justaposição. É o contrário do que acontece no truncamento. É quando o aluno não usa essa pontuação. E aí vai se encadeando as frases, né, os períodos, eles vão acumulando aí, provocando também um prejuízo nessa estrutura. Aqui nós temos, né, vejam, percebam que aqui não há uma pontuação. Nós temos aqui um período de desenvolvimento e o aluno começa com um tópico frasal. É importante lembrar que a negligência governamental colabora para a manutenção do problema da educação. Aqui é o tópico frasal. Aqui precisa ter uma pausa. Então, aqui precisa de uma pontuação para que, na sequência, ele venha com um período explicativo, né? Explica esse argumento aqui da negligência governamental. Então, aqui precisa haver uma pontuação. Na sequência, ele desenvolve todo o seu argumento e traz o quê? E traz o seu repertório. Então, também é necessário aqui haver uma pontuação para diferenciar o período que é explicativo do período que é a apresentação do repertório. E no final, ele traz o comentário desse repertório, que também precisa estar separado desse período anterior. Então, aqui a gente tem já o período dentro dessa pontuação, que é a mais coerente, para que o aluno possa desenvolver essa argumentação com a estrutura sintática que seja compreensível. Depois, ainda como estrutura sintática, nós temos a repetição de elementos. Vejam, esse trecho aqui traz algumas palavrinhas que se repetem. Elas se repetem de um certo distanciamento. Às vezes, o aluno, por nervosismo, né, o candidato, por estar muito nervoso, repete a palavra na sequência. Digamos que ele coloque aqui sociedade e sociedade. Então, essa repetição também é penalizada, não só pelo fato do aluno ter repetido a uma distância dentro do mesmo período do parágrafo, mas também nessa sequência. Esse daqui é contado também como uma falha na estrutura sintática. Então, se você só tem direito a uma falha para fechar a competência 1, né, os 200 pontos, o nível 5, é preciso ficar atento para que nessa falta de atenção não prejudique aí a sua produção. Neste caso aqui, nós temos sociedade, sociedade, depois nós temos movimento. Aqui, ó, já há uma construção sem essas repetições. Percebam a diferença. O texto, ele flui, esse período, ele flui com mais compreensão. Não há aqui a repetição que gera, né, um texto cansativo, que traz prejuízos nessa compreensão daquilo que ele está argumentando. Depois da estrutura sintática, a gente passa para a questão dos desvios gramaticais. E aí, esses desvios, eles correspondem a convenções de escrita, a questões gramaticais, escolhas de registro e escolha vocabular. Percebam, aqui, ó, eu chamo a atenção de vocês com relação a esse critério aqui, escolhas de registro, a informalidade. Então, como nós estamos habituados a, né, através das redes sociais, essa comunicação mais rápida, isso daqui, né, também nesse período que a gente viveu, né, aí se comunicando através das redes sociais, a gente criou até algumas palavras, a gente criou algumas abreviações para facilitar essa comunicação. Só que isso a gente não pode levar para a nossa prova, precisa ficar atento, né? Então, o que é que a gente encontra muito aqui? O Qzinho, né? O P barra. Então, isso não pode ser escrito, por quê? Porque configura um desvio na competência 1, tá bom? E aí, nós temos aqui, olha, foi retirado aqui o trecho de uma produção, para que a gente perceba, para que a gente passe aqui por alguns desvios que são mais comuns. Lógico, o aluno ele não escreveu dessa forma, a gente provocou, né, algumas falhas aqui para chamar a atenção de vocês, porque são as falhas mais presentes nas produções textuais, é aquelas que a gente mais observa. Então, fiquem atentos um pouquinho a isso aqui, ó. Nesse trecho, eu já vou colocar
porque aí vocês já vão acompanhando aqui essas falhazinhas. O livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Aqui o aluno inicia a sua produção com um repertório. E na citação do livro, ele traz, o uso da aspas, inicia com aspas, só que ele esquece de fechar. Poxa, mas só foi um esquecimento. Isso é um desvio? É um desvio. E aí é uma penalização. Então, se você erra nisso aqui, você só tem direito a mais outro desvio para ainda permanecer no nível 5 da competência 1. Na sequência vem escrito por Lima Barreto. O que é que falta aqui? A vírgula. Olha aí. A vírgula que separa aqui esse termo explicativo. Esse livro foi escrito por Lima Barreto. Na sequência, narra a jornada de um personagem extremamente patriota que acredita que o Brasil é um país perfeito. Para além da ficção, é possível observar que a realidade odierna é distinta, uma vez que os problemas acerca... Olha aqui, qual é o problema disso? Aqui, acerca, significando sobre, é junto. A gente escreve junto, é um desvio ortográfico. Então, mais uma penalização aqui. Da mobilidade urbana contraria a ideia, outro desvio. Qual é o problema? Ideia, segundo o novo acordo ortográfico, que não é tão novo, foi de 1990, não tem mais acento, assim como assembleia. E aí, o aluno ainda está lá, né, naquela regra antiga. É um desvio, precisa ficar atento porque esse acento não existe mais. Continuando aqui o texto, desenvolvida por Lima Barreto, em seu livro, tais problemas ocorrem devido que, olha, o uso da crase, a palavra devido pede a preposição a. Então, se pede a preposição a, junto com o a do artigo desigual, aqui nós temos uma crase. E por último, quer dizer penúltimo, ainda tem mais um ali, o Estado, esse descaso do Estado. Olha, meninos, Estado enquanto nação é escrito com letra maiúscula, tá certo? Então, aqui esse Estado é letra maiúscula. E por final, a gente provocou um pouquinho aqui essa marca de oralidade, que é o quê, né? Que a gente traz lá da nossa linguagem informal. Então, aqui são falhas que precisam ser observadas. Então, perceba no seu texto o que é que provoca, né, mais falhas. Dê uma lidinha nesse conteúdo, vá atrás de uma gramática, dê uma lidinha para que você reduza essa quantidade, porque entre muitos e poucos há uma distância aí na pontuação grande de, no mínimo, 40 pontos. Então, a gente vai encerrando por aqui essa competência 1, espero que tenha ajudado vocês e em breve a gente se encontra para conversar um pouquinho sobre a competência 2. Até lá!